Graça e paz a todos os apaixonados, famintos, sedentos e desesperados por Jesus. Meu nome é Gelson, sou pastor do Ministério Avivamento Extravagante e quero desafiar você a mobilizar em sua cidade, em sua igreja, um encontro de avivamento. Serão dias de muita unção e liberação de poder sobre as nossas vidas. Deus tem levantado uma geração de apaixonados e desesperados por Ele. Você faz parte dessa geração. É chamado por Deus a ser um agente mobilizador de avivamento em sua cidade. Vamos juntos somar os nossos dons, talentos e habilidades, tudo aquilo que Ele nos deu, para vermos o Seu reino e os sinais do Seu reino em nossas cidades, em nossas igrejas, em nossas famílias, em nossas vidas pessoais, nos nossos ministérios. Deus o abençoe, em nome de Jesus. Boa noite, povo de Deus. Amém. Graça e paz a todos os apaixonados, famintos, sedentos e desesperados por Jesus. Amém, igreja? Amém. Há um povo com fome, com sede que se reúne nessa noite. Então a palavra de Amós, capítulo 8, versículo 11, tem se manifestado viva e eficaz. O profeta Amós disse que viria um dia sobre a terra em que Deus enviaria uma grande sede e uma grande fome, mas que não seria de pão nem de água, mas sim de ouvir a palavra do Senhor. Eu tenho observado que esta fome, o Espírito do Senhor tem gerado na nossa geração de uma forma extravagante, de uma forma especial, de uma forma acima da média. Não que as outras gerações nunca tenham sentido fome, sede e paixão por Deus, com certeza sentiram. Mas nós temos viajado por essa nação, temos viajado por diversas cidades e até fora do Brasil para ministrar a palavra do Senhor. Em cada lugar onde nós chegamos, nós nos assustamos, nós somos surpreendidos pela sede e fome das pessoas que se reúnem em cultos, em congressos, em seminários, em evangelismo nas praças. Sabe o que eu tenho aprendido com tudo isso? É que Deus responde com poder e glória, com unção e com sinais do reino de Deus, na mesma dimensão, medida, proporção da sua fome e da sua sede por Ele. Amém. Diga para a pessoa ao seu lado, irmão, sinta mais fome do que você já tem. Tenha mais sede pela presença manifesta da glória do Senhor. Pois quanto maior for a sua fome e sede, maior será a resposta de Deus. Unção, fogo e glória. Amém, igreja? Amém. Ok. Eu creio que a grande maioria aqui já me conhece. Meu nome é Gelson, sou natural lá de Joinville, Santa Catarina. Em 2002 vim pregar em várias igrejas aqui do Nordeste. Realizamos uma série de atividades, entre elas evangelismo por esportes radicais e uma cruzada de evangelismo durante os dias de carnaval lá em Olinda. E foi nessa atividade de Olinda, durante os dias de evangelismo, durante o carnaval, que eu conheci a minha esposa, Mônica, uma pernambucana, que estava acabando de retornar para o Brasil. E Mônica, logo que eu a vi, foi uma pessoa que Deus falou ao meu coração. Queria escrever uma história junto com a minha vida. Estava saindo do seminário, foi um longo período de oração, e eu entendi que Deus estava nos chamando para morar no Nordeste, que o Recife, o estado de Pernambuco, era o meu campo missionário, que Mônica seria minha esposa, hoje mãe do meu filho, e que nessa terra Deus queria gerar algo nesta geração através das nossas vidas. Ao longo desses anos, de 2002 para cá, Deus tem falado e tem gerado uma palavra que eu chamei ela de palavra do avivamento extravagante. Você pode lê-la na íntegra em nosso site, acessando www.avivamentoextravagante.com.br. Ali existem os detalhes, ali existe o livro da palavra do avivamento extravagante, que estará sendo lançado agora em setembro. E existem mais detalhes que nessa noite o tempo não vai me permitir compartilhar. Mas eu gostaria de dizer para você, colocar o seu coração no óleo. Diga para a pessoa que está do seu lado, irmão, põe o coração no óleo, porque no vinagre azeda. E essa sua preparação
ao longo da mensagem, ao longo da ministração, ao longo desta adoração maravilhosa que tivemos aqui, vai gerar algo no mundo espiritual. E nessa noite, o único propósito pelo qual eu vim a Jaboatão é pedir que Deus gere, através da intercessão profética, avivalistas extravagantes nesta cidade. Eu sei que essa é uma igreja de avivamento, eu sei que essa é uma igreja de unção. O pastor Davi Farias é um homem que zela por isso, zela por santidade, por paixão, por fogo, glória, por amor pelos perdidos. Mas eu quero dizer uma coisa para você nessa noite, que a realidade vivida aqui na família IBCJ não é a realidade vivida pelo Brasil afora, não é a realidade vivida pelo mundo afora. Existem lugares onde as pessoas têm medo do avivamento. Existem lugares onde as pessoas fogem do avivamento. Em alguns lugares eu tenho observado que Deus literalmente se afastou, se retirou. Eu observo hoje que na igreja brasileira, e talvez no globo de uma forma geral, existem 3 grupos de cristãos. Existem aqueles que estão vivendo, experimentando o avivamento a nível local, a nível pessoal. Então existem pessoas avivadas e talvez até igrejas avivadas, o que não quer dizer que isso seja a plenitude de um grande avivamento, o qual será derramado sobre a terra. Existe um segundo grupo de pessoas que são aquelas que já viveram no passado uma grande onda de unção, uma grande onda de avivamento, mas hoje estão mortas, já não sabem mais o que é avivamento, porém continuam achando que estão avivados, porque no passado Deus fez sinais, fez prodígios, porque no passado tiveram um mover de graça sobrenatural. Então elas continuam achando que estão no avivamento, mas já perderam há muito tempo. Esse estado clínico é perigoso. Esse estado clínico aconteceu com a nação de Israel, e Moisés teve que interceder por eles, porque Deus falou assim: olha, eu não ando mais no meio desse povo, mas eu vou mandar o meu anjo diante de vós. E Moisés disse: não, Senhor, eu não quero anjo, eu quero o próprio Deus, a presença da glória do Senhor, porque é isso que faz diferença entre nós e os povos da vizinhança. Mas existe ainda um outro grupo de pessoas, que são aquelas que não estão no avivamento, nunca experimentaram o avivamento, não querem o avivamento, têm medo do avivamento e têm raiva de quem é avivado. Você já ouviu falar em algum grupo assim, alguma pessoa que vem à sua mente? Existe. Porém, eu quero dizer para vocês que Deus está levantando na nossa geração um grupo de pessoas, as quais eu chamo de avivalistas extravagantes, pessoas que Ele tem forjado através da intercessão profética e levantado para mudar este quadro, para inflamar não apenas a nação, mas as nações com o fogo santo do altar. É o propósito de Deus que todas as pessoas tenham um encontro sobrenatural com Ele. É essa a vontade do Pai. Mas para que isso aconteça, é necessário que alguém ore, trazendo a existência esse avivamento sobre a terra. Você está disposto a ser essa pessoa em igreja? Amém. Você está disposto, amado? Amém. Graças a Deus. A humanidade, em especial o homem da pós-modernidade, ele está frustrado com religião. Você já sabe disso, né? O homem da pós-modernidade está frustrado com a igreja, está frustrado com o cristianismo, está frustrado com Deus. E essa amargura com Deus faz com que ele desencadeie uma série de comportamentos sociais malignos. E como hoje estamos orando, ministrando e falando muito sobre amigos, até nos relacionamentos, essa falta de relacionamento com Deus se reflete. Porque ninguém pode dar ao amigo aquilo que não tem no seu espírito. Agora, imagine pessoas feridas, machucadas, frustradas com a igreja, que estão sedentas, desesperadas, apaixonadas, famintas por Deus. Este é o quadro da pós-modernidade, este é o quadro dos dias em que nós vivemos, este é o quadro da nossa geração. Nós queremos uma geração de fogo, uma geração de avivamento, nós oramos por isso, mas a verdade é que a nossa geração está fazendo aliança com a morte e pacto com o inferno, porque nunca na história da humanidade houve um ressurgimento tão massificado do ocultismo, nunca o satanismo foi amplamente propagado como nos dias de hoje, e nunca um número tão grande de jovens, adolescentes,
envolvido com magia, esoterismo, drogas, sexo e rock and roll. Essa sociedade que está corrompida pelo pecado está frustrada com a igreja, porque ao longo da história, como igreja cristã, como instituição denominacional, como instituição religiosa, falhou e tem falhado e continuará falhando. Mas a palavra do Senhor diz que Ele ficaria na minha igreja, que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Recentemente eu estava lendo uma revista que foi encontrado dentro de um aquário lá no Vaticano, quando foram fazer a limpeza de um gigantesco aquário, 300 fetos, bebês em estado de gestação que foram abortados e foram escondidos ali dentro. E isso mancha o vestido da noiva de Cristo. No século IV, quando a igreja primitiva se aliança com o Império Romano, e todo aquele paganismo babilônico de Roma, todo aquele ocultismo acaba sendo absorvido pela igreja oficial da época, e a igreja avivada, a igreja primitiva, a igreja genuína passa a se reunir nas catatumbas, passa a ser perseguida pela igreja romana. Tudo isso traz vergonha para a humanidade. As cruzadas que foram promovidas no Oriente Médio, que em nome de Deus se matou milhares e milhares de pais, mães e crianças muçulmanas, porque queriam encontrar o Santo Graal, o cálice que Jesus tomou, a última ceia, porque precisavam encontrar a Arca da Aliança e outros objetos, relíquias históricas. Tudo isso tem feito com que o homem pós-moderno olhe para o cristianismo histórico e sinta nojo. Consequentemente, este homem que está faminto e sedento por Deus vai buscar aonde? Algo para preencher essa fome e essa sede. No transcendente, no ocultismo, no espiritismo, no esoterismo. Coisas que têm amplamente ressurgido com uma violência assustadora. Você já observou isso? Anualmente, nas feiras, nas bienais do livro, os livros que mais são vendidos, que mais dão lucro para as editoras, sabe quais são? Os de religião, os de esoterismo, os de magia. Isso revela algo que está latente no coração deste homem que nós, como igreja, queremos evangelizar. Desta geração que, como igreja, nós queremos impactar como fogo santo do altar. Isso revela uma fome, uma sede desesperada. É como se fosse uma grande esponja, e qualquer líquido, qualquer substância que você der para ela, ela vai absorver desesperadamente. Deus está preparando uma geração de soldados que está se levantando nessa virada de milênio para evangelizar os confins da terra, para alcançar os lugares nunca antes alcançados. Homens e mulheres simples, como você e eu, jovens e crianças, que vão aonde ninguém quer ir. Sabe para quê? Para invocar o nome do Senhor e manifestar a sua glória. Se eu fosse resumir toda a teologia de missões num único versículo, eu escolheria o Salmo 96, o versículo 6, a parte B do versículo, que diz: anunciai a glória do Senhor entre as nações. Outras traduções falam manifestar a glória do Senhor entre as nações. Eu gosto dessa tradução, manifestar a glória do Senhor entre as nações, que é muito mais impactante do que simplesmente falar a respeito dela. Não é verdade? Para reverter esse quadro, essa situação, Deus tem movido o seu Espírito de uma forma especial. E eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Joel, capítulo 2, onde há uma promessa para o Senhor, uma promessa para a igreja dos nossos dias, uma promessa de Deus para a sua vida nesta noite, para a minha vida. Creio que você já deve ter ouvido falar a respeito dessa palavra. O versículo 28 do capítulo 2 do livro de Joel diz assim: e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas, naquele dia derramarei o meu espírito, e mostrarei prodígios no céu, na terra, sangue e fogo, e coluna de fumaça. Versículo 32, eu gosto muito, ele diz assim: e há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo.
Muito tem se falado na igreja evangélica brasileira através de a respeito de adoração profética, adoração extravagante, adoração livre, adoração espontânea, adoração estrambólica e tantos outros termos e adjetivos que têm sido usados nesses últimos dias. Quantos de vocês já ouviram alguma coisa a respeito disso? Como ministério avivamento extravagante, nós não estamos comprometidos com nenhum movimento, com nenhuma tendência e muito menos com algum estilo musical. Porque nós acreditamos que Deus se utiliza de todas essas coisas, mas que isso não é a essência, isso não é o essencial. Tudo é passageiro e essas coisas também passarão um dia, mas a extravagância de alguns personagens ao longo das Escrituras me estimula a imitar e a repetir esta mesma extravagância nos dias de hoje. Muitos têm criticado e alguns até mal interpretado essa palavra extravagante, porque na semântica dela, algumas pessoas acham que é desperdiçar aquilo que Deus tem feito. Mas eu quero dizer para você que Deus quer fazer de você um extravagante dentro da sua casa. Deus quer fazer de você um extravagante dentro da sua igreja. E Deus quer fazer de você um extravagante dentro da sua cidade. E quando um grupo muito grande de pessoas extravagantes, apaixonadas, desesperadas, famintas e sedentas por Jesus, se reúnem no mesmo lugar para invocar o nome dEle, rasgar os seus corações e ministrar ao coração do Pai. Então o Deus que é mais extravagante vem em resposta e sinais extravagantes começam a ser liberados. Nessa noite, Deus tem isso reservado para as nossas vidas. Amém. Segundo o dicionário Delta da língua portuguesa, a palavra extravagante significa fora do comum, singular, diferente, estranho. Eu acho que é exatamente isso que Deus tem feito nessa geração. Quando muitas vezes nós vemos uma pessoa adorando, louvando, invocando o Senhor de uma forma mais louca, mais desesperada. Afinal de contas, segundo 1 Coríntios capítulo 2, 14, diz que as coisas do Espírito Santo de Deus são loucuras para o homem natural. Eu quero desafiar você a entrar num nível de insanidade ainda maior. Eu quero desafiar você nessa noite, independente da sua idade, independente da cor dos seus cabelos. Eu respeito a todas as expressões culturais e também ao seu temperamento. Pois o que eu estou falando de extravagância é no espírito e não na alma. Não tem nada a ver com ser sanguíneo, fleumático, colérico. Não tem nada a ver com temperamento. Mas tem a ver com rendição. Render-se a Deus numa dimensão mais profunda. Deixar que Ele manifeste graça, poder, dons por intermédio de você, de uma forma nunca antes observada. Quantos aqui têm sido extravagantes na sua casa? Levante o seu braço. As pessoas sempre ficam com medo. E recentemente no programa de televisão as pessoas me perguntaram: mas pastor, o que é ser um extravagante? E eu falei para ela que ser um extravagante é ser semelhante a Davi. Em 2 Samuel, capítulo 6, quando ele dança diante da arca do Senhor, se despe da éfode, do colar sacerdotal, de toda aquela roupa. Imagine você, muito penduricalho, pendurado nas vestes de Davi. Ele queria adorar, ele queria ter comunhão com Deus, ele queria render o seu espírito, mas ele devia estar se sentindo uma árvore de Natal, um pinheirinho, cheio de coisas penduradas ao redor dele. Então Davi ama mais a Deus do que a sua imagem social coletiva. E como consequência desse amor extravagante ser maior por Deus do que pelas pessoas que estão ao seu redor, pelo que as pessoas vão pensar, ele se despe e adora a Deus, dança diante da arca do Senhor. Você ama mais a Deus ou você ama mais a sua imagem social coletiva?
Porque Mical, a esposa de Davi, estava lá na janela, observando o maridão, fazendo toda aquela extravagância, e critica ele, como consequência fica estéril, porque Mical, ela amava mais a sua imagem social. Ela estava mais preocupada com o comentário, com o que as pessoas iam pensar a respeito dela, do que em render-se diante da arca do Senhor e extravasar tudo aquilo que sentia no seu coração. Um avivalista extravagante tem essa característica. Ele está mais preocupado na sua comunhão com o Pai, em estar com o seu espírito linkado, conectado, igual a internet de alta velocidade, 24 horas por dia, com o trono da graça.